pela presença de vocês, pelo interesse nessa nossa oficina. Peço desculpas que o carro da pamonha resolveu passar bem agora, espero que não atrapalhe aqui o som. Então, esse é um projeto de extensão que é intitulado, né, Capacitação para a Prevenção de Acidentes e para os Primeiros Socorros. Para quem ainda não conhece, esse é um projeto onde a gente trabalha com oficinas, a mais ou menos cada 15 dias, e em cada oficina a gente tem um tema específico, sempre voltado para esse assunto, né, de socorros de urgência, o que fazer para atender uma situação de emergência. Então, fiquem atentos, né, às nossas próximas oficinas. Tem alguns assuntos que a gente repete com uma certa frequência, porque são assuntos bem relevantes e importantes, e sempre aparecem novas pessoas interessadas, tá? E assim, para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Medeiros, eu sou professora do curso de Educação Física da Unifesp, e eu sou a responsável por esse módulo de socorros de urgência. E eu tenho um grupo de alunos que são os alunos que fazem a extensão nesse projeto, né, que são as alunas que estão aqui na sala hoje, e elas que vão apresentar essa oficina. Mas eu vou estar aqui junto para, se surgir qualquer dúvida, qualquer problema, eu ajudo também, eu complemento alguma informação que eu achar necessário, tá? A ideia é que seja um momento bem informal, que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, interromper. Então, se tiver alguma dúvida, coloca no chat, ou se quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Se tem algum exemplo, se passou por uma situação parecida, qualquer coisa do tipo, participem. A ideia é que seja uma oficina bem ativa, que todos tenham chance de falar, de participar. Tá bom? Então, não fiquem com dúvidas. Às vezes você acha que a dúvida é uma besteira, e não é. Pergunta, que a gente está aqui para tentar ajudar, tá? Pode ser que tenha coisa que a gente também não saiba, mas aí é legal que a gente anota e traz numa próxima oportunidade, ok? Então, o tema de hoje é o suporte básico de vida, e as meninas que estão aqui na sala responsáveis por esse projeto já vão iniciar. Hoje esse tema vai ser apresentado, então, pela Alice, pela Beatriz e pela Giovana. Tá bom? Então, podem ir colocando as dúvidas no chat, abrindo o microfone durante a apresentação, ou no final também a gente vai abrir um espaço para que vocês façam as perguntas. Certo? Tudo bem? Então, meninas, por favor, fiquem à vontade. Acho que antes alguém levantou a mão. Eu acho que foi sem querer, né? Porque já baixou na sequência, deixa eu ver. Se alguém quiser falar... foi acidente, ó. Tá, qualquer coisa pode falar, levantar a mão, escrever no chat, ok? Fiquem à vontade. E, ó, as meninas já compartilharam aqui, essa oficina, a gente emite certificado depois para aqueles que precisam, que têm interesse nesse certificado. Então, quem quiser, quem precisar do certificado, entra nesse link aqui do Google Forms, coloca lá seu nome completo, digita certinho, porque desse jeito que vai aparecer no certificado, e aí nos próximos dias as meninas vão mandar por e-mail para vocês, ok? Então, meninas, podem ficar à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa oficina de suporte básico de vida. Hoje ela vai ser apresentada por mim, Beatriz, pela Alice e pela Giovana. Então, o que seria suporte básico de vida? O suporte básico de vida, os principais objetivos seria melhorar as condições do coração e do cérebro. E como a gente melhoraria essas condições? Através de técnicas de ressuscitação cardiopulmonar. Então, são as técnicas utilizadas para o socorro de um indivíduo em uma parada cardiorrespiratória. E qual seria a importância do suporte básico de vida? Cerca de 3 mil mortes por ano acontecem
por mal súbito, 86% fora de ambiente hospitalar, e menos de um terço recebem o suporte básico de vida, e cerca de 8% sobrevivem. Então, quanto mais pessoas souberem das técnicas de ressuscitação cardiopulmonar, maior as chances de sobrevida das pessoas que sofrerem a parada cardiorrespiratória. E sobre o tempo de ação. Então, é necessário uma ação rápida, porque a chance de sobrevivência cai em média 10% por minuto. Então, por mais que a pessoa chame o socorro, a ambulância, nesse período, a pessoa que está sofrendo a parada cardiorrespiratória já vai estar perdendo uma chance de sobreviver. Então, por isso que é importante, mesmo chamando socorro já avançado, já está fornecendo esse suporte. E o que seria, então, a parada cardiorrespiratória? Seria o colapso, né, do mal súbito do sistema cardiovascular, levando à interrupção da circulação sanguínea. Então, os sintomas seriam a ausência de batimentos cardíacos, a ventilação, os movimentos respiratórios, você não consegue observar os movimentos respiratórios naquela pessoa, a cianose, né, que é a má perfusão do sangue, então a coloração da pessoa começa a mudar, então ela começa a aparentar uma cor mais arroxeada, mais azulada, e a perda de consciência já num estado mais avançado. E existe a cadeia de sobrevida, que são os passos para poder seguir, seguindo do nível do elo mais baixo, que seria um pouco menos complexo, para o nível mais alto, que seria algo mais complexo. Então, o atendimento pré-hospitalar aumenta 40% as chances de sobrevivência à parada cardiorrespiratória. Então, nesses 3 primeiros elos, seria uma atenção básica. Já nos 2 elos seguintes, seria uma atenção mais avançada, já feita por profissionais experientes. Então, tem o reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência, a RCP imediata, que é a ressuscitação cardiopulmonar, e a rápida desfibrilação. Então, no primeiro momento, o suporte básico, você estando ali no momento, você pode fazer verificar a segurança do local, identificar as causas da emergência, como que ocorreu. Caso a vítima esteja inconsciente, você queira saber mais informação, você pode buscar informações com familiares ou com pessoas que estavam presentes no local e verificar o acesso à vítima, se ela está consciente, se ela responde, se ela não responde. Então, esse seria o passo inicial. Então, depois desse passo inicial, e a gente vai verificar, né, se não há ruído de ventilação daquela pessoa, daquela vítima que está ali, deitada, e ver se a caixa torácica dela não está se movimentando, né, e aí a gente deve realizar imediatamente a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, que é esse segundo elo da cadeia de sobrevida. E esse RCP, ela consiste na sigla CABID, né, que seria 4 tipos de ações para serem realizadas, e eu vou falar um pouquinho sobre elas, mais detalhadamente. Então, aí nós temos o C, que seriam as compressões torácicas, que seriam 30 repetições, o A, que é a abertura de vias aéreas, o B, a boa ventilação, e o D, a desfibrilação. Elas foram traduzidas, essas letras, mas elas são, na verdade, de origem inglesa, né? Aí pode passar. Bom, e para fazer uma RCP de forma eficaz, e você deve, né, posicionar a vítima deitada, e o socorrista deve estar ajoelhado ao lado da vítima. Mas, né, como que a massagem cardíaca ela deve ser feita? Então, eu vou começar a falar um pouquinho mais detalhadamente sobre ela.
ela deve ser feita nessa posição, então, quando você estiver ajoelhado ao lado da vítima. E aí você deve procurar e palpar o final das costelas da vítima, até você achar o apêndice xifoide, que é um acidente ósseo do osso externo. E você pode até agora, né, não sei se você está deitado ou sentado, mas eu acho que você consegue sentir, até acompanhando a imagem, ele é uma pontinha que fica no final desse osso, e aí, a partir desse acidente ósseo, você vai marcar 2 dedos acima deste apêndice, que aí será a região que você vai palpar a sua mão para fazer a excitação. Então, você vai usar a palpa da sua mão, né, que seria a região hipotenar, e aí você vai entrelaçar os dedos e apoiar essa parte no externo, fazendo compressão com os 2 braços estendidos, sempre estendidos. Porque, estendidos por quê, né? Porque a gente vai precisar de muita força para que isso seja feito de uma maneira mais eficaz. E também porque o tórax da vítima, normalmente as pessoas adultas, né, é um tórax rígido, ele é duro, e a compressão ela tem que ser forte, então ela tem que afundar entre 5 e 6 centímetros, utilizando o peso do seu tronco. Então você vai para frente, né, você vai estar aqui, com essa região, para frente. Você não vai ficar fazendo um balanço, você tem que fazer com o tronco, senão você vai acabar, né, ficando muito cansado, rápido, e possa ser que você vai precisar fazer isso por vários minutos. Então, tem que fazer de uma maneira, né, na posição correta, para que seja também uma forma mais eficaz, que seja melhor pro acidentado. Então, você vai ficar fazendo por 30 compressões com os braços estendidos. Você pode passar. Então, aqui na região que eu disse, sobre o externo, uma região mais, uma imagem, né, mais anatômica, para a gente ver onde que está. Pode passar. Aí, nessa imagem também, a gente consegue ver, né, ele não está com o cotovelo dobrado, né, ou sentado, ele está de joelhos, com os braços estendidos. E aí ele vai fazer a posição, né, flexionando o tronco. Pode passar. E aí, né, eu disse sobre adultos, né, e aí em crianças e bebês. O posicionamento é o mesmo, mas o tronco de crianças e bebês, ele é normalmente mais mole, né, então a gente não precisa fazer tanta força para realizar essas compressões. Então, em bebês, normalmente a gente utiliza 2 dedos, já é o suficiente para fazer essa massagem, e em crianças apenas uma mão. E aí, né, essa profundidade, já que a gente não está fazendo tanta força, pode ser entre 4 e 5 centímetros. É difícil na hora você mensurar isso, mas dá para pensar assim, nossa, eu estou sentindo outra coisa que não é para ser, né? Então, você está indo muito, muito forte. Então, aí você teria que ir um pouco mais devagar. Pode passar. Então, aí, lembrando, né, que é importante que, após uma compressão, você deve voltar para fazer uma nova compressão, né? Você não pode ficar assim o tempo todo. Você faz a compressão e volta. Faz e volta. Porque também, né, para fazer durante um tempo longo, né, que você vai precisar, você também vai se cansar. Então, outra dica, né, você tá com os braços esticados e também fazer essa volta da compressão, porque também é muito importante. E aí, elas devem ser fortes, rápidas e sem parar, com frequência, né, aí, mínima de 100 a 20 compressões por minuto, que significa que você leva 15 a 20 segundos para fazer essas 30 compressões, que seria o ideal. Então, elas são bem rápidas, mas elas têm essa parada bem leve
depois de uma compressão. Então, também tem que prestar uma atenção sobre isso. E pode passar. Então, aí depois de fazer essas 30 compressões, o próximo passo do cabide, né, daquelas siglas que eu mostrei, na sequência, é abrir as vias aéreas. E aí, como que você pode fazer essas vias serem abertas, né? Pode passar, aqui tem uma imagem que mostra melhor. Você vai colocar uma mão no queixo e uma outra na testa. E aí você vai elevar a cabeça da vítima para trás, cuidadosamente. E aí isso já é para melhorar, né, a passagem de ar. E aí, se não melhorar, essa mão na testa, ela vai acabar ajudando para você fechar o nariz ao mesmo tempo. E aí você vai começar a iniciar a respiração boca a boca. Então, é uma sequência de fatores, né? Se a pessoa não melhorou naquele primeiro momento, a gente vai procurando outras formas de fazer com que ela, né, volte a respirar, volte a ficar com uma frequência normal. Não pode passar. Então, aí, falando sobre, especificamente, respiração boca a boca, você vai abrir as vias aéreas, vai colocar a sua boca, né, selando a boca da vítima, e aí você vai ventilar 2 vezes. Você vai, que seria expirar, né, 2 vezes, e aí entre uma ventilação e outra, você deve tirar a boca da vítima para ela poder expirar, porque isso acontece, mesmo que ela não esteja consciente, né, o processo mecânico dessa respiração acontece porque, mesmo a gente não respirando a respiração, a gente está fazendo essa respiração para a pessoa que está ali, né, então aí acontece dela expirar aquele ar. E uma outra coisa importante é que a vítima, se ela for uma pessoa que você não conhece, né, não é da família, que sofreu um acidente, está ali com a boca de sangue, por exemplo, e você não se sente seguro para fazer esse processo da respiração boca a boca, você não é obrigado a realizar a ventilação, mas sim a compressão, né, aquela. E aí você teria que fazer, né, até a ajuda especializada chegar. E pensando, né, nesse período da Covid, né, as vias aéreas, elas possuem um maior risco de contaminação. Então, se você puder fazer a ventilação, é ótimo, né, a sua chance de melhorar a situação da vítima é muito maior. Mas também a gente tem que pensar nesses casos. Pode passar. Então, aí como a imagem mostra, você vai estar usando a mesma mão da testa, né, para fazer a pinça no nariz e fazendo as 2 ventilações. Pode passar. Então, aí seriam 30 compressões torácicas e 2 ventilações. E fazendo isso sistematicamente, né, sem parar, ou até, né, o suporte avançado ou o desfibrilador chegar, que é uma coisa que a Giovana vai comentar. Pode passar. Aí, e se a vítima não estiver respirando, né? Você vai continuar fazendo essas compressões e as ventilações, e você tem que ficar observando se esse tórax expandiu, porque se sim, a ventilação, ela está sendo realizada de uma forma adequada e eficiente, né? Toda essa compressão e essas ventilações que você está fazendo. Mas, se o tórax não expandiu, você vai precisar verificar se você abriu as vias aéreas corretamente, né? Naquele momento que você levantou o queixo, e aí você tem que verificar de novo se tem algum corpo estranho, se a pessoa está engasgada, e que isso pode, né, tá prejudicando a passagem de ar. Aí pode passar. Então aí, se tiver 2 pessoas, né, é ótimo. Uma pode ficar fazendo as compressões e a outra fazendo as ventilações. Mas é um processo. A gente chega até aí se aquela primeira parte só das compressões não deu certo. E aí a gente chega utilizando o desfibrilador, né, que seria o momento que
a ventilação e a compressão, ela tá no limite. Pode passar. Antes, Giovana, você que vai falar do desfibrilador, né? Antes de passar para a parte da desfibrilação, deixa eu fazer um resumo rápido, só para deixar fixo, que às vezes para nós esse conhecimento parece muito fácil, mas para quem está vendo isso pela primeira vez, fica com dúvidas. Então vamos lá, resgatando aí algumas informações. Ó, você encontrou uma pessoa caída, ou a pessoa caiu na sua frente, desmaiou, ela está inconsciente. Como que a gente sabe que realmente ela está inconsciente? Você vai chegar nessa pessoa e vai encostar nos ombros dela e vai falar, se você conhece, chama ela pelo nome, mas chama em voz alta, porque às vezes, se é uma pessoa idosa que já tem problema de audição, ou se ela está com a consciência semi-rebaixada, ela pode estar meio confusa ali na hora. Então chama rápido. Seu João, fala comigo, o que aconteceu? O que você está querendo com isso? Ver se ela esboça algum sinal. Se ela se mexe, se ela fala alguma coisa, se ela movimenta pés, braços, se ela esboça algum sinal. Se ela esboçar algum sinal, é porque ela ainda está consciente. E se ela está consciente, o que a gente pode fazer é posicionar ela da melhor forma possível, como as meninas mostraram, decúbito dorsal, né? Então, barriga para cima, deixar a via aérea aberta, porque às vezes, simplesmente pelo fato de a pessoa estar com o pescoço, o queixo próximo do peito, por exemplo, isso já dificulta a respiração. Então, abrir via aérea é importante por isso. Mas então, se ela está consciente, eu vou ficar ali do lado dela, chamo o resgate, porque ela apresentou algum problema, e fico ali monitorando se ela está respirando e se ela tem batimento. Agora, se ela ficar inconsciente, ou seja, eu chamo, ela não esboça nenhum sinal, não fala, não se mexe, nada, ela está inconsciente. Então, o primeiro passo, antes de você começar com essas manobras, é chamar o resgate. Por quê? Se você começa com as manobras, pensa, não tem ninguém ali que sabe que você começou aquele atendimento. Não vai chegar o suporte avançado. E essa sequência, o suporte básico de vida, que são essas manobras que a gente utiliza, são fundamentais para ajudar a salvar essa vítima. Mas se o suporte avançado não chegar, não vai adiantar de nada. Então, se você estiver sozinho na cena, primeira coisa é chamar o resgate. Normalmente, tem outras pessoas ali em volta. Então, o que você faz? A gente não pode nunca falar assim, alguém liga para o resgate. Por quê? Quando eu falo isso, ou um monte de gente vai ligar ao mesmo tempo, ou ninguém vai ligar. Porque, eu acho que a fulano deve ligar, ciclano, ele deve estar ligando ali. Não, então eu já aponto para alguém, se eu conhecer, eu falo pelo nome, ou se não, eu aponto. Você, liga para o resgate, 192 ou 193. Chama ajuda. E se eu, por exemplo, estiver num lugar que eu sei que tem o aparelho, o desfibrilador, eu já posso pedir para outra pessoa, você vai buscar o desfibrilador lá na sala da direção, procura se tem desfibrilador aqui nesse local, por exemplo. Todos os locais que tem uma circulação grande de pessoas, eles são obrigados a ter esse desfibrilador, tá? Então, por exemplo, se eu estiver no metrô, se eu estiver no shopping center, se eu estiver num clube grande, ele tem um desfibrilador, então você pede para alguém ir buscar. E aí, tudo isso tem que ser rápido, né? Você já vai começar com essas manobras que a Alice mostrou. 30 compressões, que são as 30 massagens cardíacas, e 2 ventilações. Esse posicionamento que a Alice explicou, ele é fundamental. Por quê? É muito cansativo. Imagina que você afundar o tórax da vítima 5 centímetros, você vai ter que fazer uma força. Então, a gente não pode usar só a força ali do braço. A gente tem que usar o peso do nosso tronco, porque vai ser mais eficiente, vai ser mais fácil eu conseguir aprofundar 5 centímetros, tá? E eu vou me cansar um pouco menos, tá? E aí, então, sempre esse posicionamento ao lado da vítima, e a vítima tem que estar numa superfície plana e dura. Porque, assim, imagine só, meu avô passou mal em casa, mas ele está na cama. Eu tenho que colocar ele no chão, porque no colchão eu não vou conseguir fazer uma massagem cardíaca eficiente. Então, coloca essa pessoa no chão e se posiciona do lado dela e vai fazer essa compressão.
Nesse ritmo que a Alice comentou, de 100 a 120 batimentos por minuto. Então, é rápido. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. E tem que ser eficiente. Em cada compressão, eu tenho que afundar pelo menos 5 centímetros. E tenho que deixar o tórax voltar para o tamanho normal dele. Então, vou fazer 30. E vou fazer 2 ventilações na sequência. Como a Alice comentou também, não conheço aquela pessoa, estou com medo de me contaminar. Ou ela está com sangue, eu não conheço. Eu não quero me arriscar, não quero pôr a minha boca ali. Eu não sou obrigada a fazer a respiração boca a boca. Eu posso só ficar na massagem cardíaca. Mas aí quantas eu vou fazer? 30? Não, aí eu vou fazer eternamente massagem cardíaca. Até a vítima recuperar ou até chegar ao suporte avançado. Ah, como que eu sei que a vítima recuperou? Ela vai se mexer, ela vai tossir, ela vai esboçar alguma reação. Tá? Então, se eu optar por fazer a ventilação, abrir via aérea, tampar o nariz, porque eu só sopro na boca da vítima sem tampar o nariz, o ar que eu estou soprando vai sair tudo pelo nariz, então não vai entrar no sistema cardiovascular da vítima. Então, eu vou soprar, tiro a minha boca para ela expirar aquele ar e faço de novo, daí volto para a compressão. E tudo isso é rápido, 30 para 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações. Certo? E aí, por exemplo, no local tinha um desfibrilador. Eu pedi para alguém buscar e a pessoa trouxe o desfibrilador. Agora a Giovana vai mostrar o que fazer com esse desfibrilador. No final, a gente vai passar um vídeo que fica muito claro como que é essa sequência, vocês vão entender melhor. Mas qualquer dúvida pode ir comentando, tá bom? Ó, deixa eu só, já tem um comentário aqui da Cleve, ó. Em vez do boca a boca, que é feito por contato direto com a vítima, caso o socorrista tenha algum dispositivo, máscara respiradora para realizar a respiração, pode ser mais adequado. Mesmo em tempos de Covid, se realizado de forma correta, poderá evitar... Perfeito, Clévia. Isso sim, existem vários dispositivos que são dispositivos unidirecionais. Eu coloco na boca da vítima e eu vou soprar, aquilo lá impede de o ar voltar. Eu não vou ter contato direto com a boca da vítima e o ar vai ser unidirecional. Então, não tem risco de eu me contaminar. Tá? Tem um risco de eu passar alguma coisa para a vítima, mas nesse caso é melhor a vítima viva, porque não, a gente atendeu, socorreu essa parada cardiorrespiratória e ir contaminada com alguma coisa, Deus o livre, mas nessas horas a gente tem que pensar no bom senso. Só que, infelizmente, Cléber, é muito difícil a gente ter isso na hora ali do vamos ver. Pessoas que trabalham no resgate, ambulância, vai ter lá o ambu, vai ter tudo certinho. Mas aqui a gente está falando para socorrista comunitário, socorrista que tem um treinamento básico. Então, é muito difícil que você tenha algum desse dispositivo. Mas se você tiver, maravilha, pode usar com certeza. Que se você fizer a respiração artificial, você aumenta a chance de salvar a vítima. Tá? Mas pense no seguinte... mesmo que aquela vítima venha a óbito, porque pode ser, a gente não é Deus, a gente não é super-herói, você fez o que podia ser feito naquele momento. Se não era possível fazer a ventilação, imagina que você encontrou uma pessoa caída na rua, bêbada, vomitada, você não vai pôr a sua boca ali, né? O socorrista, ele tem que prezar sempre pela segurança dele em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. Tá? Isso em qualquer situação, porque a gente não quer ter mais uma vítima ali, a gente quer socorrer aquela que está lá, e não quer ter mais uma, tá? Então, a segurança do socorrista sempre vem em primeiro lugar. Uma outra coisa que vocês podem pensar, vou começar com essas manobras ali no local onde a vítima estiver. Se o local for seguro, sim, porque o quanto antes eu começar, melhor. Mas vamos supor, eu estou numa via de muito trânsito, tem risco de atropelamento, eu estou num lugar que está pegando fogo, eu estou num lugar que está em risco de desabamento. Aí eu tenho que pensar na minha segurança como socorrista e na segurança da vítima ali também, que pode se queimar, pode, enfim, ser acometida por outro problema. Aí eu movimento essa vítima com cuidado e levo ela para um lugar mais seguro antes de eu começar. Mas o ideal é o quanto antes, se der para começar ali naquele local mesmo, já começa ali mesmo, tá? E aí, o desfibrilador chegou. Quem pode usar o desfibrilador? Qualquer pessoa. Ele é muito fácil, tá? Depois a gente vai colocar um vídeo que mostra como ele funciona, tudo que ele fala. Então, você ligou o botãozinho lá, on, ele vai te explicar o que você tem que fazer, tá? Então, até uma criança consegue usar, tá? Então, todos nós podemos usar o desfibrilador, sim. Ok?
Ó, o próprio estímulo do movimento da massagem cardíaca seria o bastante para essa circulação de ar pelas veias aéreas? Não, Vitor, infelizmente não. O que acontece? Por que a gente, num primeiro momento, pode só fazer a massagem cardíaca sem a ventilação? Porque em condições normais, saudáveis, a gente não utiliza todo o oxigênio que está lá no nosso sangue. Então, sempre tem uma sobra. Então, como a vítima, ela não está respirando, então não está entrando mais oxigênio, mas ela tem um certo estoque ali, vamos dizer assim, de oxigênio no sangue dela. Só que esse sangue não está circulando, porque o coração parou. A principal função do coração é bomba, é bombear o sangue por todo o nosso organismo, certo? Então, o que eu vou fazer com a massagem cardíaca? Eu vou substituir a função do coração. Já que ele não está bombeando, vou eu lá pegar esse coraçãozinho aí e fazer com que ele bombeie. E aí, o oxigênio que essa vítima vai utilizar é o que ela ainda tinha lá no sangue, que não foi utilizado, porque a gente não utiliza 100% desse oxigênio. Só que vai chegar uma hora que esse oxigênio vai acabar. Se o socorro avançado demorar para chegar e eu realmente não fizer a ventilação, a chance dessa vítima vai ser cada vez menor. Tudo bem? Desculpa, meninas, mas é que eu não consigo ficar sem me intrometer. Pode continuar, Giovana. Vocês conseguem me ouvir? Giovana, tem uma questão da Gabriela. Gabriela, depois no final eu posso falar sobre isso, mas a gente vai ter uma oficina para tratar também de como desobstruir vias aéreas. Mas no final eu te dou um spoiler. Então, vamos lá, gente. Como foi falado, o próximo passo da cadeia de sobrevida vai ser a rápida desfibrilação, que a gente vai ter o auxílio do DEA para fazer isso. Pode passar, amiga. O DEA, como a professora falou, não vão ser em todos os lugares que vão ter, mas se você puder ligar para a emergência e pedir, seria ótimo. Ou pedir para que alguém delegar essa tarefa para alguém. Mas geralmente em lugares com muitas pessoas, tem shoppings, universidades, geralmente tem, e aí é só você delegar para alguma pessoa que estiver perto para poder pegar, para você não ter que parar as compressões, que quanto mais tempo você fazer as compressões, mais chance da vítima se recuperar. Então, ele é um aparelho que vai checar os sinais vitais, vai dar um choque, e ele é super fácil de usar. Ele dá todos os comandos para você. Desde o momento que você liga, ele explica exatamente tudo o que você tem que fazer. Pode passar, amiga. Aqui a gente tem as fotinhos dele. E eu não sei se vocês conseguem ver, mas eles têm umas pazinhas. Acho que na próxima foto vai ficar um pouco mais fácil de ver. E essas vão ser as pazinhas que a gente vai utilizar para colocar no corpo. Então, pode passar. Em adultos, a gente vai ter a utilização deles em adultos e crianças também. E em adultos, a pá direita aí no canto superior, quer dizer, uma das pazinhas vai no canto superior direito e a outra no canto inferior esquerdo, bem embaixo do coração. E em crianças, é importante ressaltar que vai ter as pazinhas especializadas para elas, porém elas são raras de encontrar. Então, a gente geralmente utiliza as de adulto mesmo nelas, só que tem uma outra posição. Além disso, é importante ressaltar que em pessoas que têm muito pelo, é importante raspar essa área que a gente vai colocar essas pás para poder ter maior aderência. E também em pessoas que estejam molhadas ou suadas, a pessoa tirou da piscina ou está muito suada, é importante secar para ter essa aderência. Pode passar. Normalmente, junto com o DEA, vem um kitzinho com a lâmina de barbear, com uma toalhinha. Então, você poderia perguntar, né? Mas onde eu vou achar uma lâmina nessa hora? Vem junto com o DEA justamente por isso, tá? Exatamente. E aí, nas crianças, a gente pegou essa foto mostrando exatamente essas pazinhas de adulto. Então, a gente vai colocar uma no peito e a outra nas costas. E assim, o choque ele vai atravessar o coração. Pode passar, amiga. Aqui seria uma retomada dos passos
seria um resumindo para vocês. Então, vocês encontraram a vítima, viram se ela está consciente ou inconsciente, liga para emergência 192, 193, pede para trazer o desfibrilador, ou se tiver em algum lugar que já tenha, delega isso para alguém. Aí vocês vão checar a via aérea dela e vão passar para as compressões, 30 compressões torácicas, as 2 ventilações e o DEA, se tiver, se não, o suporte avançado auxilia nisso. Agora a gente vai mostrar os vídeos para vocês mais teóricos. Se a professora quiser falar mais alguma coisa. Sim, Giovana. Bia, volta aquela figura anterior, por favor. Uma coisa importante. Essa vítima precisa ficar o menor tempo possível sem receber as compressões e as ventilações. Então, o que é o ideal? O ideal, aqui, ó, vocês estão vendo nessa imagem, que a mesma pessoa que está fazendo a compressão, a ventilação, está usando o desfibrilador. O ideal, o que seria? Esse socorrista continuar fazendo 30 massagens cardíacas, 2 ventilações, 30, 2, e quando o desfibrilador chegar, você pode orientar a pessoa que trouxe, falar, liga ele tem um botão lá, on, pronto, ligou. E aí ele vai falar, coloque as pás na vítima. E na própria pá, você não precisa ficar preocupada com esse posicionamento que a Giovana mostrou, porque a pá tem um desenho onde você tem que colar. Então, você olha lá onde está o desenho e cola na vítima, um do lado direito, um do lado esquerdo, o coração vai ficar aqui no meio. A ideia, o que é? Que o choque, ele vai de uma pá para outra e que ele atravesse o coração. Curiosidade, esse choque nem sempre é necessário, mas o próprio desfibrilador vai dizer se você precisa dar o choque ou não. Você só precisa dar o choque se o coração estiver fibrilando. O que significa isso? As pessoas falam assim, o coração está parado, precisa dar o choque para ele voltar a bater. Não, não é isso. O coração, ele é um conjunto, né? São várias células que contraem de uma forma sincronizada, fazendo que o coração funcione como uma bomba. Fibrilação, o que significa? Cada célula começa a contrair de forma desordenada. E aí o coração fica assim, ó. Você acha que esse coração vai conseguir ejetar sangue de uma forma correta, para um direcionamento correto? Não. Quando ele está assim, desordenado, não. Então, o choque a gente dá justamente para ele parar, para a gente verificar se o nó do sino atrial, que é o marca-passo predominante do nosso coração, que é o maestro, consegue retomar para que todas essas células contraiam de forma organizada, tá? Então, você continua fazendo lá 30 massagens cardíacas, 2 ventilações, 32, e pede para essa pessoa, abre, se for um cara peludo, fala, já raspa esse local, e você não para essas 30 compressões, porque quanto menor o tempo entre que essa vítima fique sem receber as manobras, melhor, tá? E aí, você só vai parar de fazer 30 compressões e 2 ventilações a hora que o desfibrilador ele vai falar, checando sinais vitais, não toque na vítima. Nessa hora, você tem que se afastar, não precisa ir quilômetros de distância, tá? É só não tocar na vítima e se certifica de que não tem ninguém em volta tocando nela. Às vezes tem um parente lá, meu filho, não deixa ninguém tocar na vítima. Por quê? Se tiver alguém tocando na vítima, o desfibrilador pode confundir o sinal vital dessa pessoa com o da vítima, e aí vai dar erro. Então, não toque na vítima. Aí o próprio desfibrilador vai analisar e vai falar choque recomendado, ou ele vai falar choque não recomendado. E aí ele vai falar na sequência o seguinte, vamos supor que o choque seja recomendado, ele vai falar choque recomendado, carregando. E aí ele vai ter um botão lá que vai começar a piscar. Ele vai falar, aplique o choque, pressione o botão piscante. Aí tem um botão lá assim, ó. Então, ele é muito fácil. Nessa hora, antes de dar o choque, você também tem que ter certeza que não tem ninguém encostando na vítima. Porque se tiver alguém encostando, vai tomar o choque também. Então, ninguém toca na vítima, vou aplicar o choque. Aí você pressiona esse botão que está piscando. Tum! Deu choque. Diferente do que a gente vê em filme, que os médicos usam aquele desfibrilador, a vítima ela dá um pulo, o choque aplicado por esse desfibrilador automático, ele é menor, então a vítima nem vai se movimentar muito, tá? E aí o desfibrilador mesmo vai falar assim, ó, em pausa, reinicie
RCP. O que a gente precisa reiniciar? As manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Eu vou de novo, 30 compressões, 2 ventilações, 32. E a cada 2 minutos, o aparelho vai checar de novo os sinais vitais da vítima. Mas ele vai avisar, ele vai falar, checando os sinais da vítima, não toque na vítima. Aí você não toca. Então, é só você obedecer o que ele está falando. E toda vez que ele falar reinicie RCP, a gente sempre começa pelas compressões. 30 compressões, 2 ventilações, 30. Sempre começo pelas 30, tá? Então, Camille, o desfibrilador eu vou pôr na vítima assim que ele chegar. Se, por exemplo, a pessoa passou mal, ficou inconsciente, parada cardíaca, ali na minha frente, eu já tenho um desfibrilador aqui, eu já uso ele de cara. Então, assim que eu tiver ele disponível, eu já ponho, tá? Mas aí eu obedeço o que ele está falando, tá? Se alguém tiver encostado enquanto dá o choque, acontece alguma coisa com a pessoa, ela vai tomar um choque, e esse choque pode fazer com que o coração dela também pare, tá? Então, antes de dar o choque, antes de pressionar o botão, tenha certeza de que não tem ninguém encostando na vítima. Ok? Agora, acho que pode passar o vídeo, aí se ficar mais alguma dúvida, vocês podem falar. Bia, você quer que eu passe o vídeo? Tá aparecendo? Tá sim, e tá com som. Então, Bem-vindos ao INEM. Vamos aprender a fazer suporte básico de vida. Primeiro, vê como é simples. Agora, explicamos passo a passo. Comece por garantir condições de segurança, anulando quaisquer riscos que condicionem a segurança de todos. Depois, aproxime-se da vítima, ajoelhe-se e tente perceber se está consciente, chamando por ela e tocando suavemente os ombros. Está-me a ouvir? Sente-se bem? Agora, precisa saber se respira. Para isso, comece por expor o tórax e incline ligeiramente a cabeça para trás, colocando 2 dedos no queixo e uma mão na testa. Agora, aproxime a sua cara da face da vítima, olhe para o tórax e tente perceber durante 10 segundos se o tórax se expande e se ouve e sente o ar na sua face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caso a vítima não respire normalmente, ligue de imediato 112 e diga que está perante uma emergência médica para que a chamada seja transferida para o INEM. Depois, indique o local onde se encontra, se possível com pontos de referência, e diga que está perante uma vítima que não respira. Responda a todas as perguntas que lhe forem colocadas e desligue apenas quando indicado. Bom dia, eu tenho aqui um senhor que não respira. Obrigado. Emergência médica, bom dia. Operadora Sónia, que posso ajudar? Bom dia, eu estou em Sacavém, nos jardins mesmo, junto ao Rio Tejo. Estou único ao único quiosque que existe. Eu tenho aqui um senhor de aproximadamente 60 anos, ele não respira. O senhor sabe fazer suporte básico de vida? Sim. Ótimo, vai então iniciar suporte básico de vida, que já estamos a enviar ajuda. Não vai parar até que eles cheguem. Pode desligar. Ok. Depois, inicie rapidamente as compressões. Não se esqueçam que, para serem eficazes, a vítima deve estar deitada de costas sobre uma superfície rígida e que as suas mãos devem ser colocadas no centro do peito.
Depois, mantenha os seus braços esticados perpendiculares à vítima e deprima o tórax 5 a 6 cm a um ritmo de 100 a 120 por minuto. Ouça o ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Após cada 30 compressões, efetua 2 insuflações. Garanta a permeabilidade da via aérea, tapa o nariz, sela os seus lábios à volta da boca da vítima e expire, garantindo a eficácia da ventilação. Depois, mantenha este ciclo de 30 compressões e 2 insuflações até a vítima respirar normalmente, chegar a ajuda diferenciada ou ficar exausto. Não te esqueças, a emergência médica começa em ti. Colabora com o INEM. Juntos, podemos salvar vidas. Antes de passar o próximo, tem mais um vídeo, não é isso? 1 ou 2? Sim, tem mais um. Deixa eu só, antes de passar, deixa eu só responder aqui algumas questões do chat. Ó, Isabelle, a questão de colocar o desfibrilador numa mulher. Infelizmente, a gente tem que tirar a roupa dessa mulher mesmo. Se ela tiver... eu tenho que observar o peito e as pás têm que ser, mesmo para fazer as manobras, a massagem cardíaca, eu tenho que ver, não posso apoiar minha mão em cima do sutiã, principalmente se é aqueles que têm bojo, que tem algum ferrinho. Então, infelizmente, a gente tem que expor essa vítima. Então, o que a gente precisa? O socorrista, ele tem que organizar a cena. Então, pede para as pessoas se afastarem, pede para respeitar, começa a juntar gente, né? Dependendo do local. Haja como se fosse um parente seu, é isso sempre que eu falo. Usa o bom senso, pensa que aquela pessoa é seu parente, porque daí, ou que é você ali na cena. Faça com ela o que você gostaria que fizessem se fosse você. Para salvar a vida dela, eu tenho que expor? Tenho, vou ter que tirar a roupa dela, não vai ter jeito. Mas tenta afastar, pede para quem, se tiver algum conhecido seu, pede para essa pessoa afastar as pessoas dali, para tentar expor aquela vítima o menos possível, ok? Mas, infelizmente, a gente tem que expor mesmo, não tem o que fazer. 192 ou 193, essa ligação, qualquer telefone faz, telefone público, não precisa de cartão, não precisa de nada, celular pré-pago sem crédito também faz essa ligação, tá? É super importante, você também, não adianta você ligar e não saber nem onde você está, endereço. Então, você vai ter que ligar, falar o endereço de onde você está, o número de vítimas, explicar o que está acontecendo, tudo mais, tá? Camille, aqui, ó, eu até escrevi, mas deixa eu explicar melhor. Se a pessoa está desacordada, mas está respirando. Se ela está inconsciente, mas está respirando, eu preciso checar se ela tem batimento cardíaco. Como que eu faço isso? Tentando aqui encontrar se ela tem alguma pulsação, tipo pálpebras carótidas. Na dúvida, não estou conseguindo encontrar. Ela está respirando, mas o coração está parado. Eu só faço a massagem cardíaca, não faço as 2 ventilações, só faço a massagem. Agora, vamos supor, ela está inconsciente, mas eu senti ela tem batimento, ela está ventilando. O que eu faço? Posiciono ela na lateral, que nesse posicionamento lateral, a vítima costuma respirar melhor. Mas eu fico ali ao lado dela o tempo inteiro e monitorando se ela continua consciente, se ela está respirando, se ela tem batimento, e já chamei o resgate, estou esperando o resgate. Pode ser que a qualquer momento ela tenha uma parada cardiorrespiratória, e aí eu volto ela para a posição de decúbito dorsal e começo os procedimentos, tá? Mas se ela estiver ventilando, eu não preciso fazer a respiração boca a boca, ok? Outra coisa importante, na hora de ventilar, quando eu sopro a boca da vítima, tampando lá o nariz, é sempre importante eu olhar de rabo de olho se quando eu sopro, o tórax está expandindo. Se ele expande, ok, é porque eu fiz a respiração correta. Agora, se ele não expande, pode ser que eu não tenha feito a abertura da via aérea de forma correta, tá? Ou
pode ser que a vítima esteja com a via aérea obstruída, que eu não lembro quem que falou isso, perguntou a Gabriela, né? A Gabriela perguntou se ela tiver com a via aérea obstruída. Vamos supor que eu estava num restaurante, um senhor de idade se engasgou com algum pedaço de carne, alguma coisa assim, e caiu, ficou em parada cardiorrespiratória. E aí ele está com aquele pedaço de carne lá entalado. Ou eu encontrei a vítima caída, não sei o que aconteceu, eu faço a ventilação, abri via aérea, certo, mas conforme eu sopro, o tórax não expande. Muito provavelmente essa vítima está com a via aérea obstruída. O que eu preciso fazer? Eu preciso tentar desobstruir. A gente usa para isso o que a gente chama de manobra de Heimlich. Então, se a vítima está inconsciente, ela está deitada, eu vou me posicionar. Vamos supor, a vítima está com a cabeça para lá, com as pernas para cá. Eu vou me posicionar entre as pernas da vítima e vou, com as minhas mãos fechadas, unidas, eu vou empurrar. Na altura ali do umbigo, eu vou empurrar para dentro e para cima. Por quê? Aqui a gente tem o nosso músculo diafragma, né? Que é o que ajuda aqui na nossa respiração, aqui embaixo dos pulmões. O que eu quero, quando eu faço esse empurro a barriga dela, né, o umbigo para baixo e para cima, é empurrar o diafragma para cima. Por quê? Como a caixa torácica dela está cheia de ar, quando eu empurro o diafragma para cima, esse ar vai querer se deslocar, vai querer sair. E quando ele vai sair, ele vai empurrar esse corpo estranho. Então, eu deixo a cabeça da vítima de lado, porque se o corpo estranho sair, não tem risco de ela engolir de novo, tá? Como eu disse, a gente vai ter uma oficina só sobre isso. Mas, algumas coisas que são importantes. Eu nunca enfio o dedo na garganta da vítima procurando se tem alguma coisa. Por quê? Se tiver, e eu não tô vendo, quando eu colocar o dedo lá, eu vou empurrar aquilo lá mais para dentro ainda. Vai ficar mais difícil de eu remover aquele corpo estranho. Então, eu só coloco a minha mão na boca da vítima se eu olho a boca dela e eu vejo, falo, tá ali, eu consigo alcançar. Aí eu faço pinça e tiro aquilo corpo estranho. Agora, se tá difícil de alcançar, eu faço essa manobra de Heimlich. Com a vítima inconsciente, ela tá deitada lá no chão, eu empurro na barriga dela. Mas é possível fazer, se a pessoa, por exemplo, acabou de engasgar, tá lá, tá? Então, ela tá consciente, tá em pé, a gente faz essa manobra de Heimlich com ela em pé. Eu me posiciono atrás da vítima, abraço ela e com a minha mão fechada, a parte do meu polegar apontando ali, encostando no umbigo da vítima, a outra mão eu pressiono para mim, assim, eu puxo, puxando de novo a barriga dela para dentro e para cima, para ver se ela consegue expelir aquele corpo estranho. Certo? Mas assista a nossa próxima oficina, que aí a gente vai ter vídeo mostrando como que desobstrui, tudo bonitinho. Ou se você escrever no YouTube, eu vou escrever aqui no chat como chama a manobra de Heimlich, tem vários vídeos lá mostrando que vocês vão entender melhor. Tá bom? Pode passar o próximo vídeo, meninas. Um detalhe importante quando você estiver fazendo as compressões cardíacas durante a ressuscitação cardiopulmonar é que quando chega o DEA, o desfibrilador externo automático, você para tudo que você está fazendo para instalar o DEA. Ele vai fazer a análise do ritmo cardíaco e se esse paciente precisa ser chocado ou não. Então você tem o DEA na mão, por exemplo, está num shopping, no estádio, algum lugar de grande concentração de população, provavelmente eles têm esse aparelho. Você solicita a segurança do local e eles vão trazê-lo. Se o socorro ainda não tiver chegado, você estiver fazendo a massagem, você vai parar essa massagem, você vai ligar o DEA e aqui existem pás com as indicações de onde elas serão colocadas. Essas pás farão choque no paciente se esse for necessário. Então, no caso aqui, essa pá na região torácica superior e essa pá na região tórax esquerdo inferior. Então isso fará uma corrente elétrica que atravessará o coração e isso pode salvar o paciente. O DEA funciona mais ou menos dessa forma. Ele analisa o ritmo cardíaco. Você não pode tocar o paciente nesse momento porque ele está vendo se o coração tem ritmo ou não.
Analisando o ritmo cardíaco. Não toque o paciente. Choque recomendado. Afaste-se. Afaste todo mundo. Existe risco, se alguém estiver encostado no paciente, tomar choque junto. E aí, para chocar, você sai de perto, não atravessa a mão sobre o paciente e choca o paciente. Administrou o choque, volte e continue a massagem cardíaca. E o DEA, o desfibrilador, continuará avaliando a situação cardíaca desse paciente a cada 2 minutos. No caso de uma parada cardiorrespiratória, tenha calma e não tenha medo. Você vendo esse vídeo, você está preparado para fazer essas massagens de forma efetiva. À chegada do DEA, primeira coisa, tire o DEA da caixa e monte no paciente. Esse choque pode ser decisivo para a manutenção da vida do paciente e para que o coração volte a bater normalmente. Se esse vídeo trouxe informações importantes para você, compartilhe. Vocês viram como é fácil? Ligou o aparelho, ele vai explicando o que você tem que fazer. Se você, por exemplo, liga o aparelho e não colar a pá, ele vai falar, coloque as pás no paciente. Ele vai explicando tudo o que você tem que fazer. Então, ele é muito simples. Mais alguma questão, gente? Onde fazer a massagem? Consegue compartilhar, Beatriz, a imagem? Ó, mas eu vou explicando. Ó. Isabela, seguinte, faz aí em você, ó, palpa aqui o final das suas costelas. Então, você palpou o final das costelas, vai vindo para o meio, até chegar num ossinho aqui, que é o processo xifoide. Se você fizer a compressão nesse processo xifoide, como ele é um ossinho pontudo, o risco é grande de quebrar ele, é uma pontinha. Então, o que a gente faz? Achou aqui o ossinho aqui no meio, o processo xifoide, 2 dedos acima dele, vou apoiar essa região da minha mão, que é a região hipotenar, e vou apoiar bem no centro do tórax, que é o osso externo. Porque se eu espalmo a minha mão, tem chance de eu fraturar uma costela. Então, eu apoio essa região hipotenar bem aqui no meio, para diminuir a chance de eu fraturar alguma costela. Certo? Mas na imagem, ó lá, dá para ver bonitinho, ó. Palpou o final das costelas, achei o processo xifoide bem aqui no meio, 2 dedos acima do processo xifoide, apoio a região hipotenar da minha mão, e o fato de você entrelaçar os dedos ajuda também a você puxar os dedos para você e apoiar só essa região hipotenar da nossa mão, para eu não espalmar o meu peso todo no tórax da vítima e ter chance de fraturar uma costela. Certo? Mais alguma pergunta, gente? O Victor levantou a mão. Pode falar, Victor. Pode falar, Victor. Ele escreveu. Ele escreveu, né? As fraturas de costela são muito frequentes. Um professor meu de cursinho uma vez contou o caso. Acontece, não são tão frequentes. Se a pessoa faz o apoio da região só hipotenar da mão, bem no osso externo, faz bonitinho o posicionamento, o risco é menor. Mas existe a chance de você fraturar, sim. Principalmente se for uma pessoa idosa, que já tem uma rigidez maior, que tem já os ossos mais frágeis, sim. E aí, o que você faz? Continua fazendo as manobras, porque aquilo lá aumenta a chance de você salvar a vida da vítima, tá? Esse posicionamento correto, ele é fundamental para diminuir esse risco, mas mesmo assim existe ainda um risco de você fraturar uma costela sim, tá? Júlia, se o acidentado tem uma parada respiratória, apenas a massagem cardíaca não seria insuficiente? Então, Júlia, é aquilo que a gente comentou antes, né?
se ele tem uma parada respiratória, pensa assim, ó, se o coração parou, eu tenho que fazer massagem cardíaca. Se ele não está respirando, eu tenho que fazer respiração boca a boca, tá? E se ele não está os dois, eu tenho que fazer os dois. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, vamos supor que eu socorri uma pessoa que estava nadando, teve uma cãibra e quase se afogou. Tá lá, tirei ela da água. Ela tem batimento ainda. Eu chequei lá os batimentos, ela ainda tem batimento, mas ela não está respirando. Nesse caso, eu só faço a ventilação, tá? Mas, se ela não voltar logo, é muito provável que ela entre em parada cardíaca também. Eu tenho que fazer as duas coisas, tá? Agora, vamos supor, se a pessoa está respirando, mas não tem só o batimento, eu faço só a compressão, tá? Agora, ela não está respirando. Eu preciso fazer a ventilação, só que eu não conheço aquela vítima, estou com medo de me contaminar, eu não sou obrigada a me expor. Então, vai diminuir a chance de eu salvar ela? Vai, mas eu, infelizmente, ali não tem como eu me expor. Então, eu chamo só o 92, o 93 e fico ali do lado dela. Se o coração parar, eu faço massagem cardíaca, que é o que eu consigo fazer naquele momento, tá? Mas que pode ser insuficiente, pode. Tá? Se alguém conseguir levar o paciente de carro para o hospital, é ideal levar... Priscila, essa é uma ótima pergunta, mas pensa assim, lembra lá nos primeiros slides que as meninas mostraram? 4 minutos que essa pessoa fica em parada cardiorrespiratória, ela já vai ter dano. E 10 minutos é morte cerebral na certa. A não ser que o corpo de bombeiros ou o hospital fique do seu ladinho, você não vai chegar nesse tempo. Então, é melhor você chamar o 92 e o 93 e começar com a massagem cardíaca ali. Porque quanto menos tempo a vítima ficar em parada cardiorrespiratória, maior a chance de você salvar e maior a chance também de ela não ficar com sequela, tá? Então, se o corpo de bombeiros ou o hospital não é seu vizinho, não faça isso. Comece ali em massagem cardíaca e chama o 92 e o 93, tá? A respiração boca a boca em caso de afogamento é a mesma... Cecília, sim, igualzinho. E diferente do que a gente pensa, por exemplo, às vezes aparece em desenho animado, né, que você precisa tirar a água do pulmão. Não precisa nada disso. Se tirou a vítima da água, você vai fazer a ventilação exatamente como está nessa imagem, igualzinha, tá? O que vai acontecer, muitas vezes, é que quando a vítima retoma, ela vai vomitar, ela vai cuspir aquela água. Mas a gente não tem que tentar tirar a água do pulmão antes de começar a respiração. Eu faço a respiração da mesma forma, tá? E aí, gente, mais alguma dúvida? Pessoal, professora, oi, pode falar. Poderia comentar sobre se a pessoa tiver torcida, assim, né? Se ela não tiver, por exemplo, reta dentro de algum automóvel, algum... Legal, essa é boa, Alice. Uma coisa que é também fundamental, gente, é o seguinte, se vocês prestarem bem atenção nas nossas oficinas e começarem a ler sobre socorro de urgência, vocês vão ver que é tudo questão de bom senso, né? Então, por exemplo, em casos de acidentes de moto, bicicleta, automóvel, é muito comum as pessoas falarem assim, não mexe na vítima porque você pode deixar ela paraplégica. Porque pode ser, de fato, que ela tenha sofrido uma lesão parcial na coluna, e se você movimentar ela de qualquer jeito, você vai terminar aquela lesão. Só que pensa o seguinte, o cara caiu de moto, tá todo torto e inconsciente. Você chama, fala, ele não responde absolutamente nada. Pode ser que ele tenha tido fratura? Pode. Mas, se eu deixar ele naquela situação e ele tiver em parada cardiorrespiratória, ele vai morrer. Uma vez eu fiz um curso com um pessoal de um corpo de bombeiros e o cara lá, o socorrista, deu esse exemplo. Ele falou que ele passou por uma situação dessa numa cidade do interior. Um moleque de bicicleta vinha descendo uma ladeirona. E embaixo tinha uma grande avenida. E o menino veio a toda... Chegou nessa avenida, ele não freou, ele bateu, não lembro se era um ônibus ou um caminhão, e no que ele bateu, ele caiu, voltou o corpo para trás, e ele voltou que nem um boneco de pano, assim, as pernas dele vieram por cima do tronco, ele com a cabeça no meio fio, e com as pernas aqui para cima. Você consegue imaginar a cena? E aí, juntou um monte de gente,
alguns queriam lá atender o menino, mas chegou gente falando, não toca nele, não toca, você pode piorar a situação. E aí ninguém tocou na vítima. Chamaram lá o bombeiro. Quando o bombeiro chegou, óbvio que demora um tempo. Por mais que seja rápido, demora alguns minutos para ele chegar, o socorro chegar. Quando chegou, primeira coisa que o cara fez do corpo de bombeiros puxou as pernas do menino e posicionou ele. O que ele viu na hora? O menino faleceu por parada respiratória, simplesmente porque nessa posição toda dobrada que ele estava, via aérea estava completamente obstruída e ele não estava conseguindo respirar. Se alguém tivesse posicionado ele tinha voltado a respirar e provavelmente estaria vivo. O que eu quero dizer com isso? Toca na vítima? Não é isso. A vítima está consciente, está falando, deixa ela naquela posição, não mexe nela. Mas ela não está falando, está inconsciente. Eu preciso saber se ela está respirando e se ela está ventilando. Movimento aquela vítima com o máximo cuidado possível para que, se ela tiver alguma fratura, eu não piore, mas eu tenho que posicionar ela para checar se ela tem batimento e se o tórax expande. Porque, se for necessário, eu vou fazer essa mesma sequência. Para qualquer tipo de parada cardiorrespiratória, seja porque foi por um acidente, foi por um AVC, foi por um infarto, foi por afogamento, as manobras são sempre essas que a gente mostrou na aula de hoje. Tá? Então, nesses casos, é melhor eu movimentar a vítima com cuidado para ver se ela está respirando, se ela está com batimento. Certo? Agora, se ela exibe qualquer sinal de consciência, é porque ela está respirando e tem batimento. Então, aí realmente eu não preciso mexer nela, deixa o suporte avançado chegar. Tá? Professora, qual a porcentagem de sobrevivência com as compressões? Quanto sal? Anne, não sei te dizer o percentual, mas assim, a chance aumenta muitíssimo de você salvar essa vítima. É claro que tem situações que não tem jeito, você pode fazer o que for e não vai conseguir salvar aquela vítima. Mas em muitos casos, tem muitíssimos casos de relatos de pessoas que foram salvas. Tem, inclusive, relatos de pessoas que estavam, assim, no meio do mato, num acampamento, local super distante do hospital mais próximo, que ficaram lá 1h30, 2 horas fazendo massagem, inspiração, até chegar ao suporte avançado e aquela vítima foi salva. Tá? Então, aumenta muitíssimo a chance de você salvar aquela vítima. Tudo depende do caso, de como foi, qual foi o problema que aquela pessoa teve. Então, não consigo, assim, te falar qual que é o percentual de sobrevivência, mas aumenta muito. Tá? O que eu ia comentar também com vocês, gente, assim, às vezes dúvidas surgem depois. Usem as nossas redes sociais, coloquem dúvidas lá que a gente responde também, tá bom? Se vocês lembrarem de alguma coisa, esqueci de perguntar tal coisa, e se a situação for assim, o assado, tá bom? Pode colocar lá, usem as nossas redes sociais. Certo? No momento não tem mais nenhuma questão? Enquanto vocês terminam de mandar as questões, eu só queria retificar que quem quiser o certificado, a gente pede que vocês, por favor, preencham o forms que a gente enviou aqui. E eu vou enviar de novo aqui, para que a gente possa emitir depois. Maravilha, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer divulgação das próximas oficinas nas redes sociais, mas a gente manda por e-mail dessas pessoas também, né, meninas? A gente usa o e-mail que vocês usaram para se inscrever e faz a divulgação também. Participem das próximas, tá bom? E divulguem também para o maior número de pessoas que, como vocês viram, são todas coisas muito simples, que qualquer pessoa pode fazer. E quanto mais gente souber, maior a chance da gente salvar uma vítima. Certo? Obrigada, gente. Se cuidem. Obrigada, meninas. Parabéns. Acho que o Vitor está com a mão levantada, mas não sei se é porque ele não abaixou de antes. Eu acho que foi daquela vez. Deixa eu parar de gravar aqui.